Tem um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Por brancos e negros, com lágrimas. O discurso, às vezes, nefasto, um discurso. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Meu amigo, isso está falando do teu pecado. Não está falando de racismo, de cor humana, de roupas, não está falando do teu pecado. Gente, a vinda de Cristo está cada vez mais próxima e cada vez mais o mundo está confuso. Hoje em dia a gente dá para ver mais nitidamente quem é joio, quem é trigo, quem realmente está se preparando para o encontro com o noivo e quem realmente está entrando no tempo das heresias, está cada vez mais. Pessoas que não estão mais vivendo a fé que Cristo falou. Jesus certa vez disse: quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé na terra? Porque a salvação é pela fé. E quando deixamos de crer, de acreditar no mundo espiritual e passamos a viver ou visualizar e acreditar só nas coisas físicas e materiais, isso é muito perigoso. E é isso que eu quero conversar com você hoje. Por quê? Falar sobre racismo, eu não sou muito de falar desse tipo de coisa, mas até onde eu entendo, não tem nada a ver com cores de vestimentas, de vestes, né? Eu amo toda a cor de pele e a pele não tem nada a ver, né, com o íntimo da pessoa. Ninguém sabe a cor que era Cristo quando estava aqui, se ele era branco, se ele era moreno, se ele era negro, ninguém sabe. Vamos vê-lo quando estiver na glória. Mas, porém, a questão aqui não é uma cor, né? O hino, o louvor, em que entrou em questão, né, onde um certo cantor, né, questionou por esses dias, onde muitos falaram, né? E esse cantor, chamado Kleber Lucas, ele moveu muito meu coração através de seus louvores. Porém, eu discordo, né? Essa é a minha opinião, eu discordo em relação ao que tem sido citado e falado por esses dias. Eu quero questionar isso com vocês e mostrar o verdadeiro sentido no que fala, gente, esse louvor. Vamos ouvir um pouco o que é que este cantor falou em relação ao louvor 39 da harpa cristã. E logo depois eu vou comentar um pouco com vocês sobre o verdadeiro sentido desse louvor da harpa cristã, que não tem nada a ver com isso aí, tá? Vamos lá então ver. Tem um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Por brancos e negros, com lágrimas. O discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele tá embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária, todo mundo cantando, de olhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido, porque essa teologia, uma teologia preta, está chegando no Brasil agora. E você vai ter James Cone, você vai ter grandes nomes que vão propor, a partir da década de 60, uma teologia preta que só chega no Brasil agora, porque o seminário de pensar o sagrado, não uma perspectiva eurocentrada. Então, por que as igrejas têm, você bota o nome de colonizadores, de dominadores, de homens da história que tinham escravo? Gente, porque o que chegou aqui, a referência era isso. Não tem nada a ver com isso. O louvor da harpa cristã 39 não tem nada a ver com o que foi falado ali. Eu quero te explicar agora o porquê, o sentido. Primeiro eu vou deixar a letra da música para vocês bem aqui ao lado, para vocês verem. Observem bem a letra da música, o que é que ela diz, gente. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que ele fala. Ali está falando de vestes, então vamos conversar um pouco sobre vestes, tá bom? Vamos lá então, olha só. Deixa eu ler aqui com você. Bem, aqui diz bem assim: bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Já não tem nada a ver com coisa física ou material, tá? Ou mesmo de uma pessoa comum. Porque o homem natural não entende das coisas do espírito. Isso é verdade. Que por nós ali ele verteu.
Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, veja, tá falando em roupas, tá? Não em pessoas. Pense bem. Os pecados remidos que perante seu Deus já estão. Tá bom, vamos lá. Aqui estão falando, gente, justamente de vestes totalmente espirituais. E falar em vestes espirituais está falando em quê? Biblicamente, em santidade. Então, aqui o refrão diz: alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que por nós provam quanto ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Veja só, não está falando mais uma vez de roupas físicas ou pessoas comuns, né? Eu estou falando em relação ao racismo, totalmente numa área espiritual da vida. E aí, o último versículo diz assim: se nós a te confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado. Que maravilha de amor! Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Gente, você pode ver que bem acima, antes de falar mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, está falando sobre o pecado, está falando sobre as impurezas. E aqui bem embaixo ele fala justamente sobre purificas também, ó Jesus. Então, esse louvor, o louvor 39 da harpa cristã, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Meu amigo, isso está falando do teu pecado. Não está falando de racismo, de cor humana, de roupas, não está falando do teu pecado. E falando sobre o pecado, nós temos uma alma, um espírito e não só um corpo. Nossa alma e espírito são eternos. E eles também têm vestes. E essas vestes devem ser brancas. O que suja o homem é o seu pecado. Todos nós somos vestes. Todos nós temos as vestes espirituais, assim como as vestes físicas. E o meu pecado e o teu pecado, ele suja, ele deixa cheio de lama, de imundícies, as nossas vestes. Então, Jesus vem com o seu sangue que nos purifica, isso está na Bíblia. O sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos limpa, ele nos lava. Eu quero ler aqui com você apenas um versículo bíblico referente a isso. Lá no livro, abra sua Bíblia, lá no livro de Marcos, tanto o livro de Marcos, como o próprio livro de Mateus, capítulo 1, até o versículo 8, tá? Lucas 9, 28 a 36, fala da transfiguração de Jesus. E ali, quando Jesus ele subiu ao monte da transfiguração, quando ele estava aqui na terra, e ele foi mostrar para eles que, olha, ali você pode ver que há, sim, uma veste que ela não é física, ela não é natural, humana, tá? E a pureza, a purificação, a santificação, ela é na alma, ela é no espírito. Alguém fala sobre áurea por aí, que é uma luz, mas existe, você tem uma veste. Todo ser humano tem as suas vestes, tá? Essas vestes, elas podem ser brancas e alvas, como uma neve, sim. Ali no versículo 3, diz bem assim a palavra do Senhor. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve. Você pode encontrar isso, é só abrir a Bíblia, tá lá.
Versículo 3 de Marcos 9. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Olha que lindo, gente, que lindo. Quando Jesus ele foi no Monte da Transfiguração. E as suas vestes eram tão brancas, tão branquinhas, mais alvo do que a neve, e assim deve ser a nossa também. Assim que o Senhor, que agora eu te convido a abrir Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, porque aqui fala sobre a santidade, tá? Sobre a santificação, quando nós nos purificamos em Deus, no Senhor Jesus, eliminando nossos erros, nossos pecados, buscando a pureza, a santidade, a presença de Deus, né? E aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, depois você pode abrir também aí, diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Mais uma vez falando das vestes espirituais e não física. Nada aqui é material ou físico, gente, é tudo espiritual, tá? A cor em relação ao que está falando, o louvor, a palavra, tudo se refere à santificação. Em todo tempo seja alva das tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vestes limpas, brancas, sem manchas, sem pecado. Tá? Então você pode meditar nessa palavra e guardá-la no teu coração. E saber que nós podemos ter as nossas vestes limpas, brancas, alvas, purificadas no sangue do Cordeiro, purificadas em Jesus, né, que deu a vida por nós, ressuscitou, mora em nós, vive em nós, age em nós e por nós. Então, gente, busquemos ao Senhor enquanto podemos achar. Não deixe que essas confusões, essas coisas contaminem a tua mente, teu coração. Seja mais alvo que a neve. A noiva de Cristo, ela estará... Eu tenho uma mensagem que eu coloquei semana passada aqui. E a noiva de Cristo, ela tem as vestes como de uma noiva. São brancas e mais alvo do que a neve. Então, fique com essa mensagem. Busca a santificação, a purificação em Deus. Sim, você tem uma alma, um espírito, e eles precisam estar branqueados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus.